Boa noite, amigos. Boa noite a todos aqueles que estão conosco neste momento. Peço desculpa que deu um pequeno problema no momento que nós estávamos iniciando a transmissão. O meu celular não conseguiu fazer a conversão aqui da imagem, virando a imagem aqui para que o celular pudesse ficar na melhor visualização. Mas agora já conseguimos aqui colocá-lo e eu espero que você esteja me vendo e me ouvindo da melhor forma possível, ok? Se você está me vendo por essa sala de transmissão de lives aqui da igreja de Mogi Mirim. Eu quero estender a você uma ótima noite, seja muito bem-vindo e eu peço que você me dê um like se está tudo bem aí com você, se você está me vendo e me ouvindo da melhor forma possível. Já vejo muito bem-vinda, Cláudia. Raquel, boa noite, seja bem-vindo também. Só para confirmar, tá? Já houve um probleminha em outro momento. Vocês que já estão presentes estão me acompanhando pela live da igreja de Mogi Mirim, Igreja Central de Mogi Mirim, ok? Posso confirmar sem problema nenhum? Então tá bom. Teve uma outra vez que eu tentei entrar pela live da igreja de Mogi Mirim e na hora que eu fui fazer a conexão eu acabei entrando pelo meu Facebook particular. E aí eu acabei, ao contrário de direcionar a live para a página do Facebook da igreja de Mogi Mirim, acabei direcionando para a minha página. E aí depois acabou não dando certo fazer a conversão dos vídeos e enviar para vocês. Através da live da Igreja Central de Mogi Mirim, eu estendo aqui a você uma ótima noite e que Deus muito, muito especial. Vejo aqui algumas pessoas que já acabaram de entrar, disse já um oi para Raquel, também para Lidiana, boa noite. Vejo aqui o Dorli também que está conosco, seja bem-vindo. A Célia, a Cláudia, boa noite. Brás, sejam todos muito bem-vindos a essa noite de estudo. Mais uma vez eu fico feliz por poder estar com vocês. Vejo aqui também a boa noite, Miriam, que Deus abençoe você. Miriam é uma das nossas irmãs aqui da cidade de Bauru. Esteve conosco agora na última sexta-feira também, participando de um estudo muito interessante que fizemos do livro Grande Conflito. Bem-vinda, sinta-se à vontade entre nós, Miriam. Reginaldo, boa noite para você. Daílza, boa noite, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe vocês de forma muito, muito especial. Pedro e Denise, obrigado por estar conosco também. Daqui a alguns minutos nós vamos dar início ao estudo desta noite, ok? E como vocês viram aí através dos meios de comunicação da Igreja Central de Mogi Mirim e também através do próprio Facebook, dos grupos de WhatsApp, né? Eu boa noite também ao pastor Gediel, que está conosco agora. Queria tá, então se você puder, que nós nos encontramos, eu sempre peço para que você deixe nos comentários, se você tiver algum pedido de oração ou agradecimento, que você compartilhe conosco, tá? Nos comentários desta live, ok? Mas hoje eu gostaria de saber também, e se você puder deixar nos comentários, como que você está, como que está sendo esse período para você de pandemia, de resguardo e de quarentena, e principalmente qual é a sua expectativa para o retorno das atividades na igreja. Eu não sei se você está como eu, mas eu estou extremamente é, desejoso de voltarmos o quanto antes para as nossas atividades normais na igreja. Não só na igreja, mas logicamente as atividades que fazemos extra-igreja, né? Os estudos bíblicos, as visitas, a assistência às pessoas que têm algum tipo de necessidade, algum tipo de privação, né? Isso é muito, né? Entre os comentários dessa live para que eu e você possamos saber como nós estamos enfrentando esse momento, qual é a nossa perspectiva, a nossa esperança nesse curto espaço de tempo que logo mais, pela graça de Deus, estaremos voltando às igrejas, congregando entre os irmãos e, logicamente, nos fortalecendo e nos preparando para Cristo Jesus. Ok? Não posso deixar aqui de convidar você a deixar aí o seu like, não só na transmissão que estamos fazendo neste momento, mas sobretudo curta também a página da Igreja Central de Mogi Mirim, ok? E compartilhe esse link para que mais e mais pessoas possam participar, possam assistir e ter contato também com a palavra de Deus, ok? Vejo aqui também já a minha sogra, Dona Maria de Lourdes, vejo também a Silvia Helena que estão nos acompanhando aqui. A Silvia Helena é uma das minhas cunhadas, né?
eu qual das cunhadas são, porque são algumas, né? Então, para especificar certinho, não dá nenhum problema. Além de compartilhar a sua curtida na página da Igreja Central de Mojimirim, eu peço que você, se você tiver disponibilidade, abra salas de vídeos através da sua própria página no Facebook, porque a partir do momento que você abre uma outra página, né, uma outra sala de vídeo na sua página do Facebook, outras e outras pessoas que estão conectadas de repente ao seu Facebook terão a oportunidade também de ter acesso àquilo que nós estamos compartilhando, ok? Então, quanto mais pessoas tiverem a oportunidade, mais e mais pessoas serão alcançadas pela graça e a misericórdia de Deus, ok? Vejo bastante interessante de pessoas e o nosso tempo ele não nos espera muito, né? Por isso eu queria convidar você, antes de nós iniciarmos o estudo dessa noite, que você possa ter um minuto de oração junto comigo, ok? Eu quero aqui externar um agradecimento especial. No último domingo, eu havia pedido que os irmãos estivessem orando por uma amiga e uma irmã da igreja aqui de Bauru, a irmã Hélia, uma senhora que esteve passando por alguns momentos difíceis agora, nesse momento de privação e isolamento social. E no final de semana, ontem, eu tive a oportunidade de estar com ela, bem como também durante a semana. E graças a Deus ela está bem melhor. Então agradeço pelos irmãos que têm orado, uns pelos outros, pelas necessidades, demandas, pelas dificuldades de cada um. E principalmente, né, quero aqui agradecer por aqueles que oraram e também pela providência e o cuidado de Deus para com aqueles que estão em necessidade neste momento. Tudo bem? Vamos orar então? Então eu quero convidar você, onde quer que você esteja, se você está na sua casa, né, com a sua família, se você está no seu trabalho, sempre mencionamos isso, depende se você está na rua, nos seus afazeres, já imerso às atividades de trabalho, ou se preparando para as atividades de amanhã ainda, tem o seu local onde você está. Mas se você puder, neste momento eu quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte e nós vamos juntos buscarmos a presença de Deus, ok? Vamos orar. Santo e eterno Deus Todo-Poderoso, somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. E a Tua palavra nos assegura que a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Então, por isso, somos gratos a Ti. Estamos vivendo ainda num momento em que o mundo se encontra enfrentando dificuldades, se encontra ainda imerso à incerteza e às preocupações desse momento pandêmico, mas queremos, neste momento, estender a Ti a nossa gratidão pelo pão que o Senhor nos tem dado a cada dia, pelo alimento que comemos, pela água que bebemos, pelas vestes que vestimos, pela casa que nos abriga, pelo leito em que deitamos. Agradecemos por aqueles que estão tendo oportunidade de trabalho e obter os seus recursos, a sua manutenção. Oramos, Senhor Deus, por aqueles que estão enfermos, mas pelo que teu cuidado e a tua proteção estão sendo recuperados. Oramos pelos profissionais de saúde que incansavelmente têm dedicado a sua vida a atender as pessoas nesse momento em específico. Oramos por aqueles que estão, ó Pai, enfrentando algum tipo de dificuldade e aos quais o Senhor tem estendido a tua mão. Por todas as muitas bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós, pelas todas as pessoas que têm colaborado para que possamos ver, mediante a fé, a nos alcançar, nós queremos agradecer a Ti. Grato, queremos de forma pessoa de Cristo, pela Tua palavra, a Bíblia, e por essa oportunidade, não só de oração, mas de estudo da Tua palavra também. Orando e agradecendo a Ti, queremos recorrer ao Senhor como Deus Todo-Poderoso, para que, fiados no sangue de Cristo Jesus, o Senhor possa perdoar os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e perdoa os pecados que temos cometido contra Ti, por meio do sangue, ser batizados pelo Teu Santo Espírito, de modo que Cristo Jesus esteja em nós e nós possamos estar em Cristo Jesus. Agora, perdoados em nome de Cristo Jesus, queremos rogar ao Senhor que, segundo a Tua vontade, uma vez perdoado, o Senhor nos conceda também o poder, para não recorrermos mais aos erros que outrora cometemos, mas, sobretudo, também para que possamos erguer a nossa capacidade, certos de que o Teu perdão não somente nos lava, mas, sobretudo, nos traz de volta justiça e dignidade, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Agora, unido a Ti mais uma vez pela fé em Cristo, pedimos que o Teu Espírito nos ilumine e, através da iluminação do Teu Espírito, possamos, através do estudo da Bíblia, sermos exortados, confortados e, principalmente, preparados para o encontro com o Senhor.
Ajuda-nos a entender, através do estudo que faremos nesta noite, que o Senhor não é um Deus distante. Ao contrário, o Senhor é um Deus que ouve, um Deus que sabe e um Deus que vê todas as coisas. Por isso podemos certamente confiar em Ti e em Tuas mãos entregar a nossa vida. Mais uma vez rogamos o Teu perdão e a Tua companhia, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Muito bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Nós vamos hoje ao Antigo Testamento, livro de Êxodo, e nós vamos aos primeiros capítulos do livro de Êxodo. Lógico, nós não vamos examinar vários capítulos desse texto, desse livro, melhor dizendo, mas nós vamos examinar um trecho, ou o trecho inicial, poderíamos até dizer que o trecho final do capítulo 2 e o trecho inicial do capítulo 3, ok? Então, basicamente, o nosso estudo, reflexão dessa noite, estará concentrado em Êxodo no capítulo de número 3. Êxodo no capítulo 3. Antes da leitura, porém, eu quero contextualizar você daquilo que nós vamos aqui encontrar, ok? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o relato de alguém que ficou por muitos anos retido, recluso ou vivendo em uma condição de prisioneiro, uma condição de escravo ou mesmo uma condição de sequestrado. Registra, ao longo de muitos anos, vários exemplos de pessoas que, por muitos anos, esperaram a oportunidade de serem libertadas de uma situação de cativeiro, privação, de aprisionamento ou mesmo de escravidão. Eu gostaria de lembrar com vocês um desses fatos, e aí com isso nós entraremos no contexto do texto desta noite. Um dos fatos que me chama a atenção quando me vem à mente esse cenário, esse contexto de aprisionamento, prisão, sequestro, escravidão, é um fato que ocorreu no dia 22 de novembro do ano de 2013. Esse fato foi registrado em Londres, na cidade de Londres, ok? Então, em 2013, os noticiários de Londres amanheceram o dia noticiando um fato extremamente importante e que trouxe ao mesmo tempo alegria e espanto, bem como também aqueles que o leram, aqueles que tiveram contato com ele através dos noticiários. O fato é que, no dia 22 de novembro de 2013, na cidade de Londres, foi descoberto um cativeiro privado aonde 3 mulheres passaram boa parte de sua vida. Melhor dizendo, ou de forma mais específica, elas foram libertadas de um contexto de cativeiro aonde elas tiveram por 30 anos vivendo como cativos, como quase que escravos dentro de uma casa na cidade de Londres. O tempo passou, capturadas, mulheres de localidades de países diferentes, mas para essa cidade foram levadas e ali foram mantidas como cativeiro. O fato é que nesse dia 22 de novembro elas então foram encontradas e foram também libertadas. As pessoas que as detinham foram presas e tiveram que passar por julgamentos. Mas o mais interessante é que essas 3 mulheres que por 30 anos viveram como cativas em um ambiente de sequestro, de privação de liberdade, elas tiveram a ação da polícia, através da ação do governo, a oportunidade de terem de volta a liberdade. Por que eu estou contando a você esse relato histórico? Porque muitas vezes, quando nos encontramos em situação de privação, em situação de escravidão, em situação de não liberdade, uma das primeiras coisas que nós fazemos é nos perguntar: aonde está Deus? Ou mesmo quando você não é você não é a pessoa que esteve passando por essa situação, mas você tem a oportunidade de ler, de ver ou de conhecer um caso assim. Muitas vezes nos perguntamos o seguinte: aonde está Deus? Por que Deus não faz ou não fez algo para libertar? Será que Deus estava consciente de tudo aquilo que estava acontecendo? Será que ele sabia? Será que ele via o sofrimento, a dor, a dificuldade?
Essa é a pergunta que muitas vezes nos fazemos e, de repente, lógico, não espero que nenhum de nós, nesse momento, esteja passando por alguma situação como essa, nem tampouco que você conheça alguém que esteja nessa circunstância, mas pode ser que você esteja passando por um momento de dificuldade, privação de algum recurso, a inoportunidade de você ver os seus familiares, de repente alguém que está em outro estado e você está numa condição, neste momento pandêmico, onde você não pode se encontrar com essa pessoa. Imagine essa realidade, imagine esse contexto. E então nós vamos ao texto do estudo desta noite. Abra então a sua Bíblia no livro de Êxodo. O livro de Êxodo é o segundo livro do Pentateuco, o segundo livro escrito nesse conjunto de 5 livros por Moisés. E o texto do capítulo 3 nos traz um contexto semelhante a este. Semelhante a este. Você conhece a história? Moisés, ele é um hebreu, mas pouco tempo depois de ele ter sido desmamado, você conhece o contexto e a história, ele foi enviado através do rio Nilo até o palácio da filha de Faraó. E ali ele passa agora a ser adotado pela filha do Faraó e passa a ser um dos egípcios. Ele passa ali boa parte da sua vida, mas há um momento em que ele se depara com a realidade de que ele é um escravo, ou ele é descendente dos escravos, dos israelitas que outrora vieram para o Egito e que ali, por aumentarem a quantidade de pessoas, foi imposta sobre eles a escravidão. Nesse contexto, Moisés descobre que é um com os hebreus. E você conhece o relato bíblico, ele se envolve com uma situação onde tenta libertar um de seus irmãos. E nesse momento ele então acaba ferindo com um golpe de morte um egípcio e por conta disso ele foge. Ele passa 40 anos no deserto. E ali no deserto ele encontra abrigo, encontra amigos entre os midianitas. Na família de Jetro, aquele que se torna posteriormente seu sogro, ele encontra não só abrigo, mas também a sua esposa, Zípora. Ali ele constitui família, tem seus filhos, mas há um momento em que a palavra de Deus diz que Deus vê a necessidade, a calamidade, o problema, a tribulação, o sofrimento e a dor em que os israelitas estão sendo submissos, estão sendo oprimidos na terra do Egito. E Deus então toma a decisão de agir em favor do seu povo. Isso você encontra no final do capítulo 2, verso 3 e verso 24, e também no verso 25. Ali você pode ler o seguinte: muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam, diz o texto, e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Verso 24. Ouviu Deus o lamento deles. Lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e com Jacó. Deus então olhou para os israelitas e viu a situação dele. Esse era o contexto. O povo estava oprimido, vivendo como escravo. E diz o texto de forma muito bonita, e aqui demonstrando que Deus tem um lugar nos céus. Deus tem a sua habitação entre os anjos e para lá, diz o texto, subiu o amor e o lamento dos israelitas, agora vivendo num contexto de escravidão. E Deus então se lembra da promessa outrora feita a Abraão, Isaque e também a Jacó. Por conta disso, diz o texto, que Deus olhou e mais do que isso, Deus viu a situação em que eles estavam enfrentando. Então iniciamos o capítulo de número 3 e nós vamos do verso 1 até o verso de número 11. E a palavra de Deus diz o seguinte, acompanhem a leitura comigo. A Bíblia diz, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, verso 2, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. E o texto continua,
Que impressionante! Exclama Moisés. Por que queima? Ele então se pergunta. Vou ver mais de perto, quero entender o que está acontecendo. E no verso 4 a Bíblia diz: O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés. E o texto diz: Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime, antes tire a sandália dos teus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E ele continua: Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Mas Deus continua dizendo, verso 7, de fato, a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Verso 8. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. E ele complementa, aonde mana leite e mana mel. A terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Verso 9, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Verso 10, vá, pois, agora, disse Deus a Moisés, eu o envio ao faraó para que tire do Egito o meu povo, os israelitas. Esse é o texto. Um texto bastante simples em sua descrição, em sua narrativa, mas um texto muito carregado de simbolismo. Costumo dizer que esse texto, para mim, pelo menos, é um texto que trata sobre um contexto histórico, mas ao mesmo tempo um contexto futuro, um contexto escatológico. Mostra para mim e para você aquilo que Deus já fez no passado e principalmente aquilo que ele ainda irá fazer no futuro. Essa é a beleza do texto. E o texto nos mostra que Deus, independente do que você possa estar passando ou enfrentando agora, Deus, ele vê. Ele sabe o que está acontecendo. Observe o que o texto acaba de nos colocar. A palavra de Deus diz que o Senhor, sabendo de qual era a condição do povo de Israel, naquele contexto, começa a observar, e mais do que isso, ele vê cuidadosamente o que está acontecendo, e ele, mais do que isso, se lembra da promessa outrora feita a Abraão, Isaque e a Jacó. Quando você vai ao livro de Gênesis, capítulo 15, você vai observar o momento em que Deus faz uma aliança com Abraão. E naquela ocasião, e naquela aliança, Deus promete a Abraão que, em primeiro lugar, ele seria pai de uma grande nação. Abraão, que até aquele momento não tinha filhos, a ele é prometido por Deus a capacidade de ser pai não só de um menino, você conhece a história, mas ele seria o pai de uma grande nação, de todos aqueles que pela fé creem na pessoa de Cristo Jesus. Mais do que isso, Deus estava ciente da realidade em que ele estava vivendo. Eu costumo dizer que às vezes nós lemos a Bíblia de modo muito romantizado. Acho que por muito grande de filmes, novelas e seriados, romances sendo escritos diariamente, nós temos a tendência de olhar o texto bíblico de forma muito romântica, quando a palavra de Deus nos diz que os israelitas passaram 400 anos no Egito e boa parte desses 400 anos como escravos. A Bíblia não está dizendo simplesmente que eles ali passaram um tempo trabalhando, ao contrário, eles passaram um tempo, não todo esse tempo, mas boa parte desse tempo como escravos. A eles era imposto o trabalho forçado, a eles era imposto um rigoroso sistema de cobrança, a eles era imposto pouquíssimas condições de liberdade, de bem-estar. A eles era imposto o trabalho. Imposto o trabalho. De tal modo que diz o texto que o povo de Israel começou a voltar a sua mente a Deus. E eles começaram a orar, eles começaram a procurar a Deus, eles começaram a se unir para que, de alguma maneira, eles pudessem entender
respostas para aquela circunstância e aquela realidade e situação. De tal modo que, os vendo nessa realidade, diz o texto, que Deus vai em busca de um libertador. E esse libertador tem por nome Moisés. Alguém que outrora havia sido educado em todas as faculdades, demasia preparado, de forma muito especial, para ser um líder entre os egípcios. Agora, cuidando de ovelhas, as ovelhas de seu sogro, pastoreando ovelhas a fim de ser preparado para um dia ser pastor de um grande povo, Moisés entre os de Midian. Mas diz o texto que em um dia específico Moisés leva o um outro lado, um outro local. E este local em específico é o Monte Horebe, o monte de Deus. E Deus, vendo que Moisés para ali foi, vem ao encontro deste homem e toma uma sarça, um arbusto, que se encontra seco em meio a chamas, mas que não se consome. E quando Moisés se aproxima daquilo que lhe chama muito a atenção, ele então se pergunta, mas como pode ser isso? Como um pequeno arbusto seco em meio ao deserto, tomado de fogo em meio a chamas, não se consome? Tem algo estranho aí, e eu quero saber o que está acontecendo. Então a palavra de Deus diz que ele se aproxima, e quando Moisés se aproxima, Deus, do meio do fogo, chama a atenção de Moisés. E diz, Moisés, Moisés. E ele responde, eis-me aqui. Nesse íntere, Deus diz a Moisés o seguinte, Moisés, não se aproxime. Em primeiro lugar, entenda, o lugar onde você está é terra santa. Deus se faz presente aqui. Então não se aproxime. Antes, retire as sandálias dos seus pés. Você conhece e deve ter ouvido muitas vezes essas explicações. Tirar as sandálias quando você se encontra diante de uma autoridade é sinal de respeito. Mais do que isso, no contexto bíblico, seja Antigo quanto Novo Testamento, a maioria esmagadora dos contextos onde havia escravidão, o escravo, o servo, muitas vezes não usava sandálias. Nesse contexto em específico, Moisés retira suas sandálias num contexto de autoridade, reconhecendo que ele está diante de Deus, o Deus Supremo. E agora, diante de Deus, o próprio Deus a ele se revela e diz o seguinte, Moisés, eu sou o Deus de seu pai. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e eu sou o Deus de Jacó. Moisés conhecia sobre Deus, ele sabia quem era Deus. Ele havia sido educado no Egito, mas por muito tempo ele também foi influenciado e orientado pelos saberes do povo de Israel. Então ele sabia quem era Deus. E ele sabia se Deus estava agora falando com ele, não era ao acaso. Deus tinha uma mensagem a dar a Moisés. Mais do que isso, ele tinha uma mensagem a dar para o povo escravizado, para o povo cativo, para aqueles que estavam sofrendo, para aqueles que estavam em dificuldade. Deus tinha uma mensagem, tanto para Moisés quanto para o seu povo. Então, se de alguma maneira, hoje, uma situação de privação, dificuldade, tribulação, problema, incerteza, e se a sua dúvida era como a dúvida que poderia estar passando pelo povo de Israel naquele contexto, se a sua dúvida é, será que Deus está ouvindo aquilo que está acontecendo comigo? Será que Ele está observando as circunstâncias em que eu estou enfrentando? Será que Ele está vendo os dilemas, os pesares? Será que Ele está vendo os tombos que eu estou levando? Será que Ele está vendo os açoites que a vida está me dando? Se essa é a sua dúvida, observe aquilo que Deus irá dizer a Moisés nos textos seguintes. É interessante você observar na Bíblia que Deus, ele sempre se revela a nós e sempre se revelou na história através dos atos de benfeitoria ou os atos de auxílio, socorro ao ser humano. Que há um ser humano, filho de Deus, necessitando do auxílio, da provisão, do cuidado,
da atenção e dos braços estendidos de Deus, Deus não se omite. Ao contrário, nós temos, através do texto bíblico, e muito mais ainda através da sua história e da minha história, as evidências de que Deus age sempre. Quando nos encontramos em situação de dificuldade e de problema. Agora, observe as ações que Deus descreve fazer em favor do povo de Israel. E são as mesmas que Deus faz em seu favor e em meu favor. O texto diz assim: disse então o Senhor, de fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Em primeiro lugar, Deus deixa claro a Moisés: Moisés, os meus olhos não estão velados, ao contrário, eu estou de olhos abertos, eu estou enxergando, eu estou acompanhando tudo aquilo que está acontecendo com vocês. Eu não estou distante, eu não estou afastado. Ao contrário, eu tenho visto. Eu tenho visto o que está acontecendo com o meu povo. Eu tenho visto o que está acontecendo com os israelitas. Eu tenho visto o que está acontecendo hoje com as pessoas que estão enfrentando privações, com aqueles que estão vivendo em cativeiro, com aqueles que estão vivendo privações de liberdade. Eu estou vendo, eu tenho visto a sua realidade. Deus está dizendo para você: eu tenho visto a sua realidade. Eu tenho visto que você tem passado dificuldades financeiras, dificuldades familiares. Eu tenho visto que você tem lutado contra vícios, contra tendências pecaminosas. Eu tenho visto a sua luta. Eu tenho visto. Consegue entender isso? Deus está dizendo: filho, eu tenho visto o que está acontecendo. Agora, abra a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 11. Vá comigo ao verso de número 4 e observe o que Deus diz, e não somente disse, foi aqui registrado, mas mais do que isso, foi registrado para que eu e você também tenhamos fé nesse Deus que não só está presente em nossa vida, mas sobretudo um Deus que vê a nossa condição e a nossa realidade. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Salmos. O capítulo é o capítulo 11, e eu convido você a ler o verso de número 4. Salmo, capítulo 11, no verso de número 4. Observe o que a palavra de Deus aqui nos diz. Ela diz o seguinte: o Senhor está em seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Mas, observe o que o complemento do texto diz: seus olhos. O que diz? Observam. Seus olhos examinam os filhos de quem? Os filhos dos homens. Conquanto Deus tenha o seu trono, a sua habitação, a sua morada no mais alto dos céus. Diz o texto que de seu trono seus olhos estão fincados nos filhos dos homens. Ele vê a minha e a sua condição. Ele sabe o que está acontecendo. Agora, vá comigo ainda no livro de Salmos, capítulo 33. Já estamos no livro de Salmos. Vá comigo ao capítulo de número 33 e observe o que Deus nos diz a partir do 13. Salmos, capítulo 33, no verso de número 13. A palavra até o verso 12 em diante. E ali a palavra de Deus diz: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Observe o verso 13 agora em seu complemento. Dos céus, diz o texto, olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Deus não vela os seus olhos, Deus não tem os seus olhos velados. Ele tem os seus olhos muito despertos, atentos para a sua condição, a sua realidade. Independente de onde quer que você esteja neste momento. Amém? Deus tem os seus olhos voltados para mim. Deus tem os seus olhos voltados para você. Deus teve os seus olhos voltados para aquelas 3 mulheres que no ano de 2013 foram libertas de um contexto de cativeiro. Deus tem os seus olhos abertos para
você. No verso alimenta, nos apresentando ainda um outro verbo de ação, uma outra ação que Deus pratica em meu e em seu favor. Ele diz: de fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, mas ele complementa: eu também tenho o seu por causa dos seus feitores. Deus somente ou não somente nos vê, mas sobretudo os seus olhos não estão tapados. Ele não está impedido de ouvir, ao contrário, ele nos convida a orar, ele nos convida a clamar, porque os seus ouvidos estão abertos e direcionados à sua e à minha necessidade. Os olhos e os ouvidos de Deus estão direcionados ao seu clamor. Jesus hoje está no santuário celestial. Você conhece o contexto, você sabe. Mas de modo contínuo, diz o livro de Hebreus, ele está pronto a interceder por nós. Por isso, não devemos deixar de orar, não devemos deixar de clamar, não devemos deixar de insistir na certeza de que Deus, independente de qual seja o contexto ou a realidade, independente de qual seja a dor e a tristeza que oprime neste momento o seu coração, independe quão densas sejam as sombras que neste momento fecham a sua mente, Deus pode ouvi-lo. Deus pode vê-lo. Mas o texto vai adiante e a palavra de Deus diz o seguinte: além de Deus ver, ele também nos ouve, mas não só isso. Deus diz: eu sei quanto eles estão sofrendo. Estudos passados, você e eu tivemos a oportunidade de ver através do livro de João, o Evangelho de João, em específico no capítulo de número 9, que ele os homens. Ainda, ou sobre o fato de ele ser Deus, o fato de ele ter vivido entre nós, andado nessa terra, o fato dele ser homem e ao mesmo tempo Deus, a capacidade de saber o que você sente, de saber o que você enfrenta, de saber o que você passa. Jesus foi um homem que entre nós vivendo teve sede, teve fome, teve frio. Foi um homem como eu e você. Jesus chorou, Jesus teve dores, Jesus se sentiu angustiado, Jesus orou a Deus. E ele então sabe qual é a realidade, como é viver entre os homens, como é ser um homem. E por ser assim, ele sabe tudo o que você passa e tudo o que você enfrenta. Não somente ele também ouve a sua oração. Aquela oração que você faz de madrugada, quando o sono te foge e as preocupações te despertam, ele está ouvindo você, ele está vendo você, e mais do que isso, ele sabe o que está acontecendo na minha e na sua vida neste momento. Mas o texto ainda vai adiante e ainda nos acrescenta mais base, mais condições, mais evidências para que eu e você, de fato, de verdade, possamos descansar seguros no poder e na misericórdia de Deus. O texto diz o seguinte no verso de número 8: porque eu vi, porque eu ouvi e porque eu sei o que está acontecendo com você, por isso eu desci. Você consegue entender isso? Deus está dizendo o seguinte: porque eu tenho visto o que está acontecendo na sua vida, porque eu tenho ouvido as suas orações e sei qual é a sua condição e a sua realidade, eu desci. E mais, eu não desci simplesmente para estar ao seu lado, eu não desci simplesmente para que você sentisse a minha presença, a minha companhia, para que se sentisse confortado. Mais do que isso, eu desci, diz o texto, para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui. Você consegue entender isso? Para Moisés, naquele contexto,
isto foi um bálsamo, um alento, um conforto. Embora na mente de Moisés, você pode entender isso depois, no contexto do texto ou na continuidade do texto, na mente de Moisés, as palavras de Deus ao mesmo tempo lhe trazia conforto, mas por outro lado iria lhe trazer preocupação, porque ele não sabia de fato como tudo isso iria se dar, como tudo isso iria acontecer. Mas naquele momento, conforto, paz e esperança preencheram o coração de Moisés, porque ele ouviu dos lábios de Deus que o Senhor não somente estava vendo a condição, que Deus não somente estava ouvindo as orações, mas mais do que isso, Deus sabia. E por saber, Deus havia descido para falar com Moisés e dar a ele a boa nova de que Deus não somente desceu para estar entre os homens, mas mais do que isso, ele desceu para trazer libertação. Ele desceu para trazer oportunidade e livramento. Ele desceu para tirá-los daquela realidade, para tirá-los daquela condição. Então, nesta noite eu preciso perguntar a você, qual é a condição e qual é a realidade que você está vivendo? Qual é o problema que você está enfrentando? Qual é? Porque Deus nos disse, isso já registrado no passado, no contexto do Antigo Testamento, em que Deus, ele age em favor de seus filhos, ele vê, ele ouve, ele sabe, e mais do que isso, ele vem aqueles que precisam. Isso aconteceu no contexto do povo de Israel no Antigo Testamento, no Egito. Deus desceu para livrá-los, e de fato livrou. Mais do que isso, Deus desceu no contexto da história, no Novo Testamento, quando através de Cristo Jesus, ele veio e habitou entre os homens, ele andou entre os homens, ele comeu com os homens, ele ensinou, ele curou, ele ressuscitou, ele libertou pessoas. Não só no contexto do Antigo Testamento, Deus desceu entre os homens para livrá-los e para tirá-los daquela condição de pecado e escravidão. Também no Novo Testamento, Jesus assim o fez. Mas mais do que isso, eu vejo nesse texto não só eventos prescritos do passado, mas eu aqui enxergo a ação escatológica que pode fazer no futuro bem breve. Porque hoje Deus está vendo, hoje Deus está ouvindo, e hoje Deus sabe qual é a sua e a minha condição. Ele sabe qual é a condição do mundo, ele sabe qual é a condição do nosso planeta, ele sabe qual é a condição em que as cidades estão imersas e as pessoas estão vivendo. Ele sabe. E por saber, Deus prometeu em sua palavra, não somente registrando no passado, mas também antecipando profeticamente aquilo que há de acontecer no futuro, ele disse que mais uma vez ele vai descer. E quando ele descer a este mundo pela última vez, ele vai descer para nos dar livramento, para nos tirar deste contexto de pecado, libertar dessa condição de privação, dessa condição de pecado, de sofrimento, de lágrima e de dor. Jesus Cristo prometeu que ele vai voltar. E quando ele voltar a este mundo, ele descerá até nós. E quando ele descer, trará consigo libertação, a fim de nos levar não somente para uma boa terra, como diz o texto, aonde mana leite e onde mana mel. Ao contrário, ou melhor do que isso, ele nos levará para a nova terra. Você consegue entender isso? Ele nos levará para uma nova terra. Por isso eu e você podemos ter a certeza de que nós não estamos sozinhos, independente de qual seja a realidade, independente de qual seja o problema, independente de qual seja a sua condição de privação. Deus ouve, vê e sabe. E mais do que isso, Ele está preparando tudo para que o mais breve possível Ele possa retornar, descer a este mundo e nos conceder oportunidade de livramento eterno. Livramento eterno. Você consegue entender isso? Essa é a grande questão. Esse é o grande presente, essa é a grande mensagem que Deus tem para você nesta noite. Você não está sozinho.
Quando você volta os seus olhos para o passado, como dissemos no início, você vê diversas histórias belíssimas de pessoas que, mesmo enfrentando privação, situações de cativeiro, sequestro ou até mesmo de escravidão, tiveram a sua vida transformada pela ação libertadora da pessoa de Deus. Seja em suas ações pessoais, como foi no Egito, sejam por situações de terceiros, onde Deus usou instrumentos humanos para libertar aqueles que estavam vivendo em privação, sofrimento e cativeiro. Quando eu penso nesses eventos passados, nessas histórias do passado, me vem à mente os horrores, a dificuldade, as mortes, os problemas. E aí você volta os seus olhos para os campos de concentração. Entre muitos que houveram, o mais famoso, o campo de concentração de Auschwitz. Dali, nós encontramos uma belíssima história, um pequeno castigada, marcada, impressionada, não somente na carne, mas principalmente no espírito, na mente, pelos horrores da guerra e muito mais, pelas circunstâncias que ali viviam. Há um dos muitos sobreviventes desse capítulo da história humana, um homem chamado Pivnik. Pivnik, ele nasceu na Polônia em 1º de setembro do ano de 1926. Só que no ano de 1939, eles foram enviados para os campos de concentração. Naquele ano, naquele dia, 1º de setembro de 1926, Pivnik, ele estava completando 18 anos de idade. E ele, em seu relato, após sair dos campos de concentração, diz que aquele aniversário, ou a comemoração daquele aniversário, nunca aconteceu. Nunca teve a oportunidade de voltar a acontecer. Por isso, durante todo o tempo em que ele esteve preso nos campos de concentração, ele se esforçou pessoalmente para esquecer a própria data de nascimento. Porque lembrar daquele dia para ele era um sofrimento muito duro. E ele relata que por muitos anos ele passou, ou por muito tempo ele passou entre pessoas que dia após dia eram levadas pela morte, até que um dia, num determinado período, ele foi enviado para descarregar os vagões que eram trazidos a Auschwitz. E ele relata que todos os dias, aquelas pessoas que com ele ali viviam, não tinham a perspectiva, nem tampouco a motivação, de olharem para o céu. Eles caminhavam dia após dia, nas palavras dele, encarando o chão. Sem perspectiva, sem esperança. A única esperança que Pivnik, bem como os demais com que ele estava, tinham, nas palavras dele, é que um dia as forças aliadas pudessem chegar até ali e os libertar. Mas até que aquele dia chegou, Pivnik descreve que em seu coração havia uma tristeza, havia um lamento, havia uma dor, havia um pesar. O pesar que pairava o coração e a mente de Pivnik era o seguinte, e eu leio as palavras que ele descreve. Ele diz assim: esperávamos o momento em que eles, os aliados, viriam resgatar. E nos questionávamos, diz ele, onde está Deus? E por que ele demora tanto em vir nos salvar? Você consegue entender isso? Na mente daquele jovem, naquele contexto, a pergunta que pairava em sua mente, em seu coração, era a seguinte: aonde está Deus? E por que ele está levando tanto tempo em agir para nos salvar? Por que ele demora tanto em nos salvar? Mal sabia Pivnik que, como lemos hoje na Bíblia, Deus
Deus via qual era a condição dele. Deus ouvia os seus lamentos. Deus sabia o que eles estavam passando. Mais do que isso, no coração de Deus havia o desejo de que aqueles homens, aquelas mulheres, crianças e jovens fossem libertos. E pela graça de Deus, assim o foram. Assim foram. Você consegue entender? Deus não está distante. Deus não tem os seus... Deus não está alheio à nossa realidade. Ao contrário, Ele está providenciando todos os meios necessários para que você seja fortalecido e animado em meio às provações e dificuldades. Mas mais do que isso, Ele está ávido a dispor todos os seus anjos, juntamente com Cristo, para vir a este mundo e nos trazer liberdade eterna. Liberdade eterna. Eu quero fechar com você lendo um último texto. Talvez você... Salmo, capítulo 102. Livro de Salmo, capítulo 102, nos traz uma mensagem belíssima sobre a maneira como Deus tem os seus olhos voltados para mim e para você. Livro de Salmo, capítulo 102. Eu termino essa meditação lendo com você o verso 19 e o verso de número 20. Salmo, capítulo 102, verso 19 e verso de número 20. Na minha versão, eu leio da seguinte forma: do céu, santuário, nas alturas do céu, o Senhor olhou. Dos céus, observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Você consegue entender isso? Dos céus, do seu santuário nas alturas, e a você. E não somente isso, ele ouve os gemidos daqueles que vivem aprisionados pelo pecado. E mais do que isso, ele observa a fim de trazer liberdade àqueles que outrora, pelo pecado, foram condenados à morte. Se você está vivendo um momento de privação, dificuldade, incerteza quanto à semana que logo mais, ou que já começou, quanto à segunda-feira que logo mais iremos acordar, despertar para o trabalho e para as nossas atividades, eu convido você nessa noite a descansar seguro, pleno da certeza de que Deus vê, ouve, sabe. Mais do que isso, Ele está pronto a realizar ou cumprir a sua promessa, descer até nós, nos trazer liberdade e nos levar para uma terra onde viveremos com Ele eternamente. Se esse é o seu desejo e essa é a sua oração, se essa é a sua ansiedade, eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Nós vamos orar mais uma vez. Oremos a Deus. Santo e eterno Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, porque por meio da tua misericórdia e graça, o Senhor nos traz na tua palavra a certeza de que, como o Senhor agiu no passado, seja no Antigo quanto no Novo Testamento, há de mais uma vez agir em nosso favor. Contudo, o Senhor nos convida e nos exorta a termos o cuidado e a certeza de depositarmos a nossa fé no Senhor, na certeza de que o Senhor tem visto, ouvido e tem conhecimento pleno da nossa condição, da nossa realidade e do momento que estamos vivendo. Por isso, Senhor, nesta noite, início de nova semana, uma semana que para nós ainda é obscura e incerta, nós queremos depor a nossa vida em tuas mãos, rogando que o Senhor perdoe os nossos pecados pelos muitos momentos em que a nossa fé vacila e que nós muitas vezes largamos a tua mão. Mas nesta noite queremos mais uma vez reforçar o nosso compromisso contigo, alinharmos novamente a nossa aliança com o Senhor, de modo tal que as nossas mãos estejam nas tuas mãos e que de forma muito carinhosa o Senhor nos faça sentir o teu abraço, o teu contato, o teu carinho. E mais do que isso, nos dê a certeza de que o Senhor está agindo em nosso favor. Não somente ouvindo, vendo e sabendo, mas sobretudo apressando, para que quanto antes o Senhor retorne a este mundo e nos dê, através de Cristo, a oportunidade de salvação. Dá-nos a tua graça, uma boa noite de sono e descanso,
e fica com cada um daqueles que agora estão nos acompanhando, bem como aqueles que terão oportunidade de assistir esse estudo, aonde quer que eles estejam. Nós oramos por todos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe de forma muito, muito, muito especial. E que onde quer que você esteja, como assim oramos, pela misericórdia, a graça, o perdão e o poder de Cristo Jesus. Tenha uma semana de vitória. Eu espero você no próximo estudo, domingo que vem, a partir das 19 horas, bem como também já de antemão convidamos que você esteja conosco na quarta-feira e também no sábado pela manhã, seja na Escola Sabatina, como também na mensagem que será apresentada através da Palavra de Deus. Então, de forma muito carinhosa, que Deus o abençoe e nós nos encontramos no próximo domingo.